Eu queria muito, eu tenho o desejo de trabalhar no shopping. Eu tenho o desejo de trabalhar no shopping, na área da segurança do shopping. Mas não é qualquer shopping, não. É aquele da minha cidade, aquele mais próximo à minha casa. Se eu tenho o desejo de trabalhar naquele shopping, eu preciso saber sobre aquele shopping e sobre o meu trabalho sobre segurança. Eu vou pesquisar. Já sei! Eu quero criar o sentimento de estar lá, então eu tenho que ir, não é verdade? Tchau! E aí, como é que vocês conseguem alinhar a sua frequência vibracional com aquilo que você mais deseja? Como que vocês vão fortalecer isso daí? Como é que começa a atração ou a conexão com o que você mais deseja com você, né? Aquilo que você mais deseja está aqui. E aquilo que você está aqui. Como é que você faz isso daqui? Como é que vocês ficam na mesma frequência? Como estação de rádio, por exemplo. Você vira o botão e você vai para a frequência tal. Você volta para a frequência tal. É igual a estação de rádio, vocês vão fazer a mesma coisa, só que com a vida de vocês. Né? Isso é ciência, isso dá para fazer, tá? Como no exemplo que eu dei, de você pensar, criar a sua realidade futura, né? Dei o exemplo do emprego, mas você pode procurar a saúde, você pode procurar o melhor relacionamento, você pode procurar aí, deixa eu ver, questão financeira, né? Você pode colocar na sua realidade, né? De forma diferente, mas você pode colocar o exemplo na sua realidade, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Quanto mais informações eu tenho sobre o meu futuro, sobre o meu sonho, ele vai se concretizar mais rápido. Por quê? Porque eu tenho informações e eu vou criar o sentimento dessas informações. Aí o universo ele se conecta com isso, ele vai entender com mais detalhes aquilo que eu desejo. Aí não vai ser qualquer coisa, não vai ser qualquer emprego, não vai ser qualquer saúde, não vai ser qualquer coisa. Vai ser aquela coisa que você se conectou, que você criou aquele sentimento. É por isso que eu dei o exemplo do emprego, tá? Por exemplo, a questão financeira. Vamos chutar bem alto, tá? Eu quero R$ 1 milhão. Se eu quero R$ 1 milhão, qual é os meus primeiros passos? Educação financeira, lógico, tá? Trabalhar naquilo que eu amo, que eu poderia fazer sem um tostão nenhum, né? Sem o que eu poderia fazer por humildade, sem fazer dinheiro nenhum. Aí é que tá. Você tem que estar num serviço que você gosta, num serviço que você não vai odiar segundas-feiras, né? Que você vai estar ali colocando a camisa mesmo. Um negócio próprio ou numa empresa. Tem muitas empresas aí que tem líderes ótimos que vão colocar você sempre acima se você se destacar. Então não é impossível, tá? Aí vamos pensar na educação financeira. O que eu preciso estudar na educação financeira, né? Para poder chegar ao meu 1 milhão, meu primeiro milhão, né? Então, assim, é uma estratégia. Nós vamos, né, ter que nos alinhar com aquilo. Tem até um, tem até um desenho animado, acho que é do Bob Esponja, que num episódio que o Bob Esponja ele vai fazer aulas de artes. E aí o Bob Esponja tá lá e ele vai fazer uma escultura de gelo. Quando ele pega o cubo de gelo grande e ele vai fazer a escultura, ele diz assim. É até interessante, eu adorei esse episódio, porque ele fala assim. Primeiro nós temos que conhecer o mármore, porque não era escultura de gelo, era mármore. Aí ele disse, você tem que ser o mármore. Você tem que entender o mármore, ou seja, tirar todas as informações. Ele disse, medir o mármore, sabe? Ele fala é coisa para criança, mas assim, eu entendi de forma diferente,
né? Como um conceito bom. Então, assim, todos os objetivos, aonde você quer chegar, como ele queria fazer uma escultura, ele tinha que saber todos os diâmetros daquele mármore. Ele tinha que ser o mármore que eu quero para que seja aquilo. Então, eu vou fazer o melhor. Eu tenho que saber o material que eu vou usar. Eu vou ter que saber todas as, sabe, todas as características, todas as qualidades, tudo muito bonitinho, né? Tudo muito bem explicadinho, para depois colocar em prática aquilo. Isso é se alinhar. Tá? Isso é alinhar com o seu objetivo. Então, muitas das vezes você quer fazer uma viagem para um lugar que você nunca foi. Você vai fazer um planejamento. Você tem que entender aonde o lugar você vai, né? Eles falam a mesma língua que você, né? A cultura deles é a mesma que a sua ou parecida. O que você vai ter que aprender, né? Quais são as opções para você ir lá? Vai de avião? Vai de carro? Vai de ônibus? Qual é as opções? Quanto você vai gastar ou investir nessa viagem? Você tem que estar em constante alinhamento. E não é um dia, é todos os dias até seu sonho se realizar. Esse é o segredo do alinhamento. É uma técnica importantíssima de você se alinhar com o seu objetivo, né? Se você quer ser uma pessoa, um cantor, para você chegar a ser cantor, o que eu preciso ser hoje para obter o meu objetivo? Você vai se alinhar. Todos os dias você vai aprender sobre essa profissão. O que você vai ter que aprender a lidar com as pessoas que não vão gostar do seu trabalho. Você vai ter que aprender a lidar com as redes sociais, porque hoje em dia tudo é a rede social. Você vai ter que ver como que você vai arranjar a equipe, como que você vai montar uma equipe, né, uma produção, um pessoal, né? Você vai começar do zero, mas você vai ter que já planejar futuramente. Eu vou ter uma equipe assim, 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 assim. Pode começar com 2 pessoas, mas você vai começar e você vai começar a se alinhar todos os dias. Ao acordar, você vai pensar no seu sonho. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer não é no que não tá dando certo, é pensar naquilo que você quer. Aí você vai estar em constante alinhamento com aquilo que você mais deseja, tá? Então, por isso que eu dei exemplos, né? Vários exemplos aí. Se você está com um problema de saúde, né? Foi o meu caso também de procurar, né, a cura na física quântica, porque eu já não estava mais tendo muitas opções, né? E o que eu comecei a me encontrar? Me encontrar com a possibilidade de eu ser uma outra pessoa. Uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, uma pessoa trabalhando, se esforçando, sabe? Se dedicando, melhor dizendo, porque eu não gosto muito da palavra esforço, porque vem daquela coisa árdua, né? Eu não gosto de nada que é árduo, que sabe, de esforço físico, de coisa assim, de dor, de sofrimento, porque trabalho vem de sofrimento, então eu prefiro serviço, né? E eu tendo possibilidades maiores, tendo pessoas que vão buscar o meu serviço, que hoje tem empresas que procuram eu para opções de trabalhos, né? Então, assim, para propagandas, para outras coisas e tal, sempre bem alinhado. Por quê? Porque isso eu projetei há muitos anos atrás. Porque eu procurei estar bem, estar viva, uma possibilidade de eu estar viva, né? Porque as pessoas que estão com uma escassez na saúde, o que elas pensam? Eu não vou poder mais trabalhar. Eu não vou poder criar meus filhos, eu não vou poder ter uma vida. E isso é mentira. Isso é uma coisa que você tomou como verdade, tá? Porque você é filho de Deus, entendeu? Ele te criou. Você vai co-criar uma realidade totalmente diferente daquela que você tem hoje, tá? Então você vai criar a possibilidade de ser curada, de estar curada. Como? Fazendo exercícios físicos, trocando alimentação, melhorando a sua questão de várias atividades durante o dia a dia, procurando novos hábitos, procurando hobbies, né, elevar dons, né, você tem dons, tem habilidades, vai melhorar elas, 1% a cada dia. Isso é segredo, é um segredo para se alinhar com o melhor da vida. Quando você vê, você já não tem mais enxaqueca, você já não tem mais problema no intestino, você já tem mais o organismo mais regulado. De repente, você precisa fazer tratamentos periódicos, não tem problema. Só que você vai ver uma evolução na sua saúde. E é muito mágico isso acontece
E isso acontece. Eu não deixei que a condição da minha saúde me fizesse ficar sedentária e vegetando num quarto, ou às vezes mesmo assim tendo depressão, não querendo ver as pessoas, ou com pânico, ou sei lá o que, né? Me fez fortalecer, mas eu tive que dar um basta naquilo que estava acontecendo com a minha vida e começar a pensar no melhor que poderia acontecer na minha vida. E foi assim que eu comecei a evoluir. Comecei a estudar, comecei a entender, comecei a fazer meditação, comecei a entender sobre a oração, entender sobre aonde eu quero chegar, como eu quero chegar lá futuramente, né? Teve vários atropelos, por quê? Porque a gente tem recaídas, mas a gente tem que levantar e entender que é pro nosso bem, porque se a gente não mudar, a gente não vai saber se deu certo ou não. Então você vai ter que fazer isso pro bem ou pro mal. Então, seja qualquer pilar da sua vida, você vai poder colocar todas essas informações que eu falei para vocês dentro da sua realidade. Né? O que eu posso fazer, né? O que eu posso usar desses exercícios, dessas explicações para minha vida, né? Questão do relacionamento também. Você tem que se conectar com o seu relacionamento. Você tem que melhorar em você aquilo que você quer que as pessoas sejam com você. Carinhosa, que tenha responsabilidade, que tenha respeito, amor, felicidade, né? O que você quer num relacionamento? Então você vai ter que se alinhar com aquilo. Você vai ter que ser aquilo que você quer que sejam com você, né? Porque se você não se suporta, como é que outra pessoa vai te suportar? Se você não se gosta, como é que você quer que outra pessoa goste de você e respeite você? Aí acontece a traição, acontece briga, acontece ciúmes, acontece isso, acontece aquilo. Por quê? Porque você está conectado com aquilo. Então vamos mudar a página e vamos começar a pensar naquilo que a gente realmente quer para nós. É o segredo do alinhamento. Essa é uma técnica fantástica e vai ter o exercício para vocês fazerem. E eu quero que vocês sejam assim, ó, muito assim, ó, recriadores e co-criadores, vamos dizer assim, porque vocês vão agora abandonar velhos hábitos e começar a colocar coisas novas na vida de vocês. As coisas vão mudar tanto, a visão de vocês vai mudar tanto que vocês não têm noção de como que vocês vão parar de olhar esses vídeos, porque cada vídeo é um passo que você vai dar na sua vida. Então, vamos para o exercício que está muito fera. Agora nós vamos fazer um exercício bem legal, tá? Eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem o que é o alinhamento, tá? Não é só ir atrás daquilo. A questão do sentimento é muito importante, porque é a vibração que você vai colocar na sua realidade, né? Porque às vezes a gente tá com o pensamento positivo, mas o sentimento tem uma tristeza, tem uma raiva, tem um rancor, tem um ódio. Às vezes é até de outra coisa, mas o universo ele vai dar tilt no cérebro. Vamos dizer assim, tilt em Deus ali, ele não vai saber o que vai acontecer contigo. Se ele vai dar para você o seu rancor, o seu ódio, sua culpa, ou né, o que você pensa, não adianta só pensar positivo. Você tem que estar em constante alinhamento em você e com aquilo que você deseja. Então vamos fazer um exercício bem legal. Tá? Vamos fechar os nossos olhos e imaginar que nós estamos na nossa cozinha, tá? Vocês estão na cozinha de vocês, tá? E vocês vão estar na pia, na frente da pia, com a tábua de corte de carne, tá? Vocês vão pegar uma faca na mão e um limão. Quando vocês pegarem e cortarem o limão no meio, tá? Vocês vão pegar o limão e vocês vão espremer na boca de vocês o limão. Que sensação vocês tiveram agora? Abre os olhos. Qual é a sensação que vocês tiveram agora? É dessa forma que o universo entende a sua realidade, tá? Você teve a intenção. Tudo que eu falei, vocês criaram na mente de vocês, certo? Ao criar essa realidade, essa
essa realidade na mente de vocês, né? Ela é uma coisa só imaginária. Tudo bem, é só imaginário. Só que vocês pensaram naquilo que eu falei. Se vocês pensaram naquilo que eu falei, já pode ter criado um sentimento. Sei lá, cortei um limão. De repente tem gente que ama limão, tem gente que odeia limão. Tudo bem. Mas ambos, os dois, tanto que gosta ou que não gosta, quando espremeu o limão na boca, sentiram o gosto. Não sentiram? Pois é. E o que vocês pensaram na hora? Ui, né? O azedo do limão. Criaram o sentimento. Vocês criaram um sentimento do quê? Sabe aquele arrepio, aquela coisa assim, meu Deus, aquele desespero? Pois é, isso é criação. Vocês primeiro pensaram naquilo que eu falei. E depois vocês criaram o sentimento. Não é um sentimento lá agradável, bom, mas é só para vocês entenderem que ao eu falar algo para vocês criaram na mente de vocês, vocês pensaram naquilo e quando eu falei para vocês espremerem o limão dentro da boca de vocês, vocês sentiram o gosto e a sensação do azedo. Isso é criar sentimento. Então, para sua realidade vai ser a mesma coisa. Você quer uma pizza agora. Você sabe como é que é o gosto da pizza e o cheiro da pizza. Vocês sabem o sabor que vocês mais gostam. Isso é realidade. É criação de nova realidade. Tá vendo como é fácil? Quando a gente faz sonhos pequenos, a realidade fica muito mais fácil de ser alcançada, não é verdade? Para um sonho maior é a mesma coisa. Só que a gente sabe que é mais fácil criar coisas pequenas. Então a gente aceita com mais facilidade. Então, quanto mais a realidade a gente conseguir concretizar, mais fácil vai ser de a gente acreditar num sonho maior. Aceitar que é possível e acreditar que o universo pode proporcionar para vocês. É tão fácil que isso é cortado muito cedo da gente. Logo que a gente começa a crescer e ter responsabilidades, principalmente escolares, isso é cortado da nossa vida, a nossa imaginação. E isso fica cada vez mais difícil, porque a gente começa a querer crer para ver e nós temos que ver, na verdade assim, desculpa, nós estamos acostumados a ver para crer. A gente só vê, a gente só tem que ver para acreditar, não é verdade? As pessoas falam isso, mas é o contrário. Nós temos o caminho mais rápido para Deus é crer primeiro que é possível e você terá. Isso está na Bíblia também. Então é muito fácil, né? Então usem e abusem dessa explicação, dessa ideia que eu dei para vocês. Fecha os olhos, finja que você está fazendo algo e veja se você sente aquilo. É rápido, é fácil. E aí você só abre os olhos e fala, eu aceito. Eu aceito, Senhor. Quando você quiser, estou pronta. E pronto. Não fica com nervoso, ansiedade de, ai meu Deus, quando que vai vir? Quando que vai vir? Isso é problema de Deus. Ele é que vai te proporcionar a hora que ele quiser. É igual a criança. Quando a criança pede algo pra você, você vai dar na hora? Só se você tiver, né? Ou só se ela tiver responsabilidade. O que a gente fala pra criança? Quando você merecer, a gente dá. É a mesma coisa do Senhor. Então vamos fazer por merecer. Né? Então é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, só que a gente não pensa na hora, né? A gente acha que é muito difícil, tá? Outra opção de vocês estarem fortalecendo mais e ficar mais alinhado com o seu sonho é a meditação, tá? 5 minutos com a meditação guiada. O que é meditação guiada? É você colocar um áudio, né? Aqui na plataforma tem inúmeros áudios maravilhosos que você pode estar se conectando com a sua realidade. Às vezes o som do mar, às vezes o som da natureza, às vezes moedas caindo, né? Às vezes o barulho, aqueles barulhos que eles fazem de como se fosse sinos, pozinhos, sabe? Às vezes pozinhos assim, com as folhas mexendo. Esses tipos de som faz a gente ter a tranquilidade e paz. A gente se sente bem, a gente se sente em harmonia.
Isso faz a gente criar a nossa realidade. E vá pensando coisas boas, só coisas boas, aquilo que você quer para sua vida. E vai fazendo isso. A meditação 5 minutos guiada, ela é muito fantástica. São 2 exercícios que eu passei num vídeo só, e eu espero que vocês façam e abusem dos 2 exercícios, tá? Seja qualquer meditação que vocês fizerem, 5 minutos, você vai criar sua realidade, tá? E o exercício primeiro é a questão de criar o sentimento. Cria o sentimento. Como? Fazendo esses pequenos testes que eu fiz da pizza do limão, né? Também o exemplo que eu dei sobre ir atrás, estudar sobre o seu sonho, né? Fazer acontecer agora, para futuramente você já ter aquilo, tá? Isso tudo é fantástico. Vocês não vão se arrepender.